Olá, está começando agora mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, a vereadora Duda vai falar um pouquinho do seu balanço de toda a sua atuação aqui na Câmara Municipal, em Ribeirão Preto e toda a nossa região. Bater um papo descontraído e falar com essa jovialidade, trazendo aqui para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto todo esse conhecimento. É isso, né, vereadora? Podemos começar o nosso ponto de encontro assim, né? Você que é jovem, trazendo aí toda a sua bagagem para nós. Com toda certeza, e queria agradecer muito a você, ao pessoal daqui da TV Câmara que está fazendo esse programa ser possível e a todo mundo que está assistindo aí em casa. Falar um pouquinho, vereadora, do seu balanço na sua campanha, você que esteve assim em todos os lugares, corria aqui, ia ali, atendia aqui, também na Câmara Municipal com as sessões. Como é que foi aí seu dia a dia? Conta um pouquinho para a gente, para o telespectador conhecer um pouquinho mais a Duda. Nossa Senhora, o trabalho era muito, continua sendo, né? Mas a gente começava o dia às 6 horas da manhã e ia acabar às 11 da noite, correndo de um lado para o outro, conversando com a população. Porque eu acho que o objetivo da minha campanha, o objetivo central sempre foi fazer um movimento de pertencimento à política. A gente vive um mundo em que as pessoas estão tão desiludidas, você anda pela rua, a galera fala, não quero conversar sobre política, não voto mais. E esse distanciamento do que é a política é muito ruim. Então a gente fez questão de ir na rua, conversar com as pessoas, eu presencialmente, em inúmeras panfletagens, 24 horas por dia, rodando as cidades da região, ainda lidando com o mandato de vereadora, então a gente não parou o atendimento, não parou de fazer projeto aqui dentro da Câmara. A gente teve um projeto que foi aprovado durante a própria campanha. E aí isso dobrou o nosso ritmo de trabalho. Mas valeu muito a pena, tanto que a gente conseguiu quase 50 mil votos, né? Vereadora, e já já nós vamos falar dessa votação expressiva. As pessoas andam agressivas também, ainda mais quando se fala de política. Essa abordagem que a vereadora colocou aqui agora, é importante falarmos nisso, né? Porque a política está no ser humano diariamente, ele vive a política. Talvez ele não goste de falar, mas é necessário. Como é que a vereadora abordava, inclusive na panfletagem, pessoas que falam, eu não quero, eu não aceito, não vou falar de política, uns já agressivos, não vem com isso não. Como é que a vereadora abordava esse lado, também entendendo a população, que eles já estão saturados também, né? Claro que cada situação é uma situação, mas vamos trazer um pouquinho para cá, para Ribeirão Preto, como é que era essa abordagem quando a pessoa, talvez agressiva, vinha, não quero, não me dá a panfleta, como que a vereadora lidava aí com essa situação? Olha, eu não culpo as pessoas, porque eu acho que essa desilusão política, ela vem com um fundo, né? Nada é à toa. E esse fundo é de um monte de políticos que têm feito a política de uma forma distanciada da população, que aparece só na época de eleição, que nunca cumpre com as suas propostas, e isso faz com que a população já tenha quebrado a cara tantas vezes que quando a gente vai conversar sobre política, ela fala, por que eu tenho que acreditar em você? Por que eu tenho que voltar a participar? Então, a política, que deveria ser esse instrumento de transformação, um mecanismo participativo para a população, um ponto de apoio para a gente mudar as coisas, a nossa realidade, isso que a política deveria ser, se transformou, infelizmente, em uma grande caixa preta de avião. Então, a política está ali rolando e a gente só sabe quando tem um grande escândalo, a gente só vê, só participa quando teve algum grande embate ou quando alguém sofreu um atentado. E não deveria ser assim. A gente deveria participar da política o tempo todo. E o que eu mostrava para essas pessoas que agiam dessa forma comigo, tem algumas que, assim, agiram de forma tão agressiva que a gente não consegue conversar. Mas as que mostraram que estavam desiludidas, que já vieram, não converse mais sobre política, eu mostrei para elas que o meu trabalho não é só a cada 4 anos. Que o meu trabalho não é só na época de eleição. Mostrei que eu tinha ido ali no bairro 1 mês antes, 3 meses antes, 5 meses antes, que, assim, o meu mandato... Ativa mesmo, né, ativa vereadora? mesmo. A gente vai 3 vezes na semana para a rua para montar uma banquinha em algum canto da cidade e ouvir as pessoas. Então, esse papo de que político só aparece na época de eleição não se aplica a gente, porque o nosso mandato é um mandato que sempre visou acolher, com todas as dificuldades de estar no Legislativo. O Legislativo não é fácil, né? O Executivo tem muita caneta e a gente tem que sofrer, a gente sofre muito aqui. Mas a gente fez o que a gente pôde pela população de Ribeirão Preto e continuamos fazendo. Então vamos trazer um pouquinho agora para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, projetos da vereadora, inclusive esse projeto aprovado.
e falar um pouquinho dessa dificuldade que a vereadora tem aqui. E é mais uma pergunta, com essa votação expressiva que a vereadora teve, mudou alguma coisa? Olha, mudou. Eu sinto que as pessoas me levam mais a sério agora. É muito difícil ser um jovem dentro da política e uma mulher dentro da política. A violência política de gênero é uma realidade e ela é uma realidade dentro das casas legislativas, infelizmente, assim. Poxa, teve um munícipe que apareceu dentro do gabinete que me assediou e assediou uma assessora minha dentro do gabinete. Meu Deus! Isso aconteceu, entendeu? E essa violência, ela acontece e a descredibilização também. Dizer que eu sou só uma menina, que eu tenho que estudar, que eu não sei do que eu tô falando. Isso, infelizmente, ronda o meu cotidiano. E tem até alguns episódios engraçados, tipo, cheguei numa secretaria uma vez, eu tava esperando para ter reunião com o secretário, e aí perguntaram, o moço virou, tava eu e um assessor meu, que também é jovem, né, tem mais ou menos a minha idade, virou para mim e falou assim, mas vocês são o quê? Vocês são de faculdade? Vocês estão vindo aqui conversar com o secretário sobre o quê? E eu falei assim, não, é que eu sou vereadora, e teve problema no lugar tal. Ele falou assim, nossa, você é vereadora? Espantou pela sua jovialidade, pela sua juventude e não acreditando que talvez você seria capaz de trazer tantos benefícios como está trazendo, temas importantíssimos como a vereadora coloca aqui em pauta e é importante destacarmos isso. E hoje a vereadora chega diferente na Câmara, o olhar é diferente, o respeito é outro. Claro que isso precisava ser desde o início, né, vereadora? Isso. Com toda certeza precisava ser desde o início. Parte desse descrédito da juventude vem porque quando a gente quer debater política, a gente quer que a juventude sente na mesa das crianças, mas os maiores problemas que rondam a nossa sociedade são a juventude é a mais afetada. Então, o que é o desmonte da educação? Quem é o mais afetado acaba sendo a juventude. Exatamente. Quando a gente fala do desemprego, a camada mais desempregada é a juventude, uberização do trabalho, terceirizações. A gente que mais sofre com tudo isso não querem que a gente participe do debate político? Não faz sentido nenhum. E então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve, muito feliz mesmo. E, gente, assim, não foi pouca coisa. 50 mil votos é muita gente. É muita gente. É expressivo, né, vereadora? A gente tem que destacar isso, porque a vereadora fez um belíssimo trabalho. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que votaram na vereadora são pessoas que acreditam no seu potencial, acreditam na sua formação. E também acreditam em todos os seus projetos que você coloca na casa. Esse projeto que foi aprovado, eu gostaria que a vereadora falasse o que é esse projeto, para que a comunidade que não conhece, às vezes, o seu trabalho aqui na casa, passe a partir de agora a conhecer, vereadora. Bom, a gente precisa de representatividade. Essa sempre foi uma das grandes pautas do meu mandato. A gente precisa se enxergar dentro dos espaços. Isso vem também através da publicidade, da propaganda. Poxa, você é uma comunicadora, né, Jenny? Você sabe mais do que ninguém o poder que uma propaganda tem, que uma peça publicitária tem. Infelizmente, a Prefeitura de Ribeirão Preto tinha um grande déficit na inserção de pessoas negras, seja modelos ou atores e atrizes, dentro das suas peças publicitárias. Como eu vi que isso era um problema crônico, a gente decidiu formular um projeto que já tinha sido aprovado em algumas outras casas legislativas para colocar uma cota para pessoas negras dentro das peças publicitárias da Prefeitura e das empresas que contratam com a Prefeitura. No dia que esse projeto foi aprovado, já fazia mais de 20 dias que a Prefeitura não tinha publicado uma única peça publicitária com uma pessoa negra. Então a gente vê que era um problema real. E agora, para todas essas peças, a gente vai ter representatividade. E isso faz com que as crianças que estão ali vejam que aquela política pública é para elas também, faz com que a gente se enxergue dentro de espaços de poder. Quando a prefeitura divulga vagas de emprego, só coloca pessoas brancas dentro da divulgação, isso afasta as pessoas. E isso, mesmo que inconscientemente, faz com que a população negra seja jogada de lado, seja marginalizada. Discriminada, né, vereadora? Discriminada. A consciência negra comemora-se aí no mês, não vamos falar a data exata, novembro, mas todos os dias tem que ser essa consciência, né, vereadora? A gente tem que colocar no dia a dia, ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos colegas, amigos, parceiros,
que existe sim esse lado de todos os dias e mais de acreditar na capacidade, de acreditar naquele ser humano tão quanto o outro. E é importante destacarmos isso. Vereadora, esse projeto em andamento aí, quais são os outros que a vereadora destaca? E colocando esse e parabenizando já pela sua aprovação, que é belíssimo o trabalho que vocês fazem aqui. Quem não conhece, não sabe toda a morosidade que é, todo o trabalho que é, com todas as dificuldades que são na casa também, que qualquer lugar tem aqui, não vai ser exceção, né? Eu queria que a vereadora falasse quais são os projetos futuros que a vereadora tem. E tem aquele que pode falar assim, a menina dos olhos, meu, Jane, eu entrei com esse intuito, eu quero sair daqui, ou eu quero permanecer aqui com esse trabalho que eu acredito. Olha, um projeto que eu quero muito fazer e que já está em construção e já está conversando com alguns vereadores é que a gente queria fundar uma frente parlamentar de erradicação da pobreza aqui na nossa cidade. Olha, que bacana! Isso é Como é uma que coisa faria que eu quero isso, muito vereadora? fazer. Como é que seria aí esse trabalho? Então, o trabalho desafiador, dessa frente né? é desafiador, mas o primeiro passo é mapear tudo que a gente tem, primeiro, assim, de pobreza dentro da nossa cidade, de mecanismos para atendimento. Ontem eu estive numa ONG Ann Sullivan, eles fazem atendimento a autistas. E uma das moças que trabalha lá na ONG Ann Sullivan, ela fez um levantamento muito legal de todos os equipamentos da assistência social e das conveniadas. E a gente descobriu que quase 90% dos equipamentos que atendem a nossa população, seja de baixa, média ou alta complexidade, não são da prefeitura, são organizações sociais, são terceiro setor. Então, vamos falar um pouquinho da prefeitura. A prefeitura, será que tem esse... Eu acho que a prefeitura não deve ter esse mapeamento de quantas pessoas de rua, de quantas pessoas... Porque houve um acréscimo muito grande também, né, vereadora? Talvez não tenha, não por falta de zelo, mas nesse momento em que a gente está atravessando. Seria um mapeamento também dessas pessoas de rua, vereadora? Com toda certeza. E isso a gente faz estando em contato com as pessoas que fazem atendimento direto. Eu fui visitar alguns mecanismos da assistência social, sou muito apaixonado por essa pauta, né? O combate à erradicação da pobreza, a luta social. Fui visitar o CETREM, por exemplo. O CETREM tem muitos problemas. O CETREM ele é o centro de atendimento à pessoa em situação de rua, é uma casa de passagem, e fica muito distante, fica lá perto do fórum. A gente está falando de pessoas que não têm telefone para pedir um Uber, sequer dinheiro, e que não tem andam esse acesso, né, vereadora? A maior parte da concentração das pessoas em situação de rua está aqui no centro. E não tem um mecanismo, assim, é um polo de atendimento aqui dentro da área central para essas pessoas. E aí você fala que elas têm que se deslocar, andar quilômetros sem ter GPS, sem ter um mapa à disposição, achar essa casa de passagem e quando chegam lá enfrentam inúmeros problemas. O CETREM ele foi fundado onde era um motel. E o motel ele não foi feito para ter pessoas morando lá 24 horas por dia, ainda mais 8 pessoas por quarto, 6, 8 pessoas. Então, o CETREM não tem capacidade hídrica para aguentar todas essas pessoas lá. Todos os dias acaba a água do CETREM. Todos os dias. Olha só, é um problema gritante, né, vereadora, que a gente deve colocar aqui. Eu acho que a vereadora tem que olhar diferente também, fora que o acolhimento também. Se o funcionário já está numa situação dessa, o acolhimento também tem que ser diferenciado, porque a pessoa já está estressada com tudo isso que acontece. Acabou a água, não tem condição, foi improvisado, enfim... Tem que olhar diferente para esse lado, não é, vereadora? Com toda certeza. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, ajudar algumas entidades com trâmites burocráticos, ver como tudo isso funcionava e comecei a fazer esse mapeamento, eu falei, poxa, é muita coisa. Acho que a gente vai precisar de mais gente nessa luta. E eu fui do Conselho Municipal da Habitação. Dentro do Conselho Municipal da Habitação, a gente se organizava muito dentre o pessoal que estava ali da sociedade civil e ajudava muito a fazer esse trabalho a muitas mãos. E o problema da habitação dentro da cidade também é muito grave. Então, acho que para a gente dar conta de tanto trabalho e fazer ações reais, a gente precisa mesmo fundar uma frente, convidar essas pessoas para estarem junto com a gente, integrar a população ao que é esse espaço da Câmara, aí, né, e trazer outros vereadores também para essa luta, porque tem muita gente fazendo trabalho assim, parecido, foi lá visitar a casa do vovô, foi para outros lugares, mas que não está pensando em como que a gente vai fazer essa luta no geral, a luta ampla.
E essa frente também serve para isso, para que a gente não resolva só um problema isolado ali, mas que a gente trate como um problema do município, um problema grave. E estamos num município que reduziu o orçamento da assistência social durante a pandemia. Engraçado. E numa situação em que a gente pode falar que é uma região diferenciada, não é, vereadora? Porque Ribeirão Preto é uma cidade de um porte de nível alto. Nós não podemos falar que é uma cidade que não tenha condições. Eu acho que tem e muita condição. Eu acho que é um pouquinho de cuidado, como você está falando, de pegar e mapear assim e colocar todos esses vereadores, esses parceiros, esses amigos, esses colaboradores, várias mãos, vários pensamentos para um único objetivo, que é ser exclusivo para a erradicação, que é o que você falou, que é o sonho que talvez você consiga e, se Deus quiser, vai conseguir realizar. Vereadora, aonde a vereadora também estuda, há um campo muito grande. Como é que a vereadora foi vista também nesse legado de estar lutando, de estar batalhando? Como é que é esse trabalho lá, vereadora? Eu acho que isso incentivou muitas pessoas a participarem da política. Você fez a diferença aí para muitos colegas? Acho que sim. A gente fortaleceu. Eu hoje dei muito a fortalecer o movimento estudantil desde que eu entrei na universidade. E isso foi muito importante para que a gente não tivesse só um movimento estudantil burocrático que está preocupado, assim como um sindicato, em resolver a relação capital-trabalho, mas que pensa também na universidade como um todo e na política como um todo. A universidade não está isolada do que é a sociedade, muitas vezes a gente vê assim. Só que o HC faz atendimento público. Público? O HC, ele está sofrendo com falta de profissionais, fechou mais de 100 leitos por causa disso. E essa falta de profissionais é algo gravíssimo que a gente precisa tratar. E quem é responsável? O Estado de São Paulo. Então, os problemas que a gente vive no cotidiano da universidade, a falta das bolsas de pesquisa, tudo isso se baseia em uma decisão política. E como que o movimento estudantil pode se ausentar de fazer esse debate mais amplo? Que não é só sobre o bebedouro que está quebrado. Sim, é bem maior, né? Exato, é bem maior. É sobre a inclusão das pessoas dentro da universidade, a luta por que seja um ensino jurídico mais democrático, mais popular, social. Então, cada uma das lutas que a gente travou dentro do movimento estudantil, desde que eu entrei, a gente teve a aprovação das cotas sociais dentro da USP, ampliação do perfil das pessoas que recebem bolsas, assim, uma melhoria muito grande do que é o bandejão, né, que é o restaurante universitário. E essas melhorias, elas são coisas que ficam. Elas ficam para as próximas gerações. Não é só momentâneo, né, vereadora? A vereadora já está pensando num futuro maior, para que essa geração que venha depois de você tenha todos esses benefícios que estão sendo conquistados agora. A vereadora tem ido em faculdades também, mostrado o seu trabalho, convidado essa geração também para estar participando, vereadora? Como é que é seu trabalho aí com essa jovialidade fora a USP? É muito legal. Eu gosto muito de, assim, participar de coisas com o público universitário, os nossos profissionais em formação. E eu, assim, fiz panfletagem na Unip, na UNAERP, conversei com muitas pessoas, com grupos de apoio lá, participei de rodas de conversas nesses espaços e isso tudo faz a diferença também, a gente gera movimentação nesses espaços. E também nas nossas irmãs aqui da região. Então, esses dias, por exemplo, eu estava lá na UFSCar numa roda de conversa com os estudantes também sobre participação política. Que bacana! Esse teu lado de ir, vai embora, né? Desprendida. Tá fazendo a diferença, vereadora? Tá fazendo a diferença. Eu acho que tem dois tipos de pessoa no mundo, né? A do não é comigo e a do é comigo. E eu acho que eu sou do tipo do é comigo, tamo junto. Que bacana, tá fazendo a diferença. Agora a vereadora é muito jovem aqui na casa, vamos trazer um pouquinho para casa. A gente vai e volta esse ping-pong, mas que é para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a Duda. Posso falar assim, né, vereadora? Pode falar, claro que pode. É tão jovem, tão menininha e é tão gostoso entrevistá-la porque flui tão rápido, tão gostoso. Mas trazendo aqui para casa, a vereadora hoje vem e dizendo assim, vim para ficar. Né? E os projetos além desses que a vereadora tem colocado. Antigamente eram projetos que as pessoas liam e tal. E agora, vereadora? Como é que a vereadora faz com 50 mil votos? É uma responsabilidade, né, vereadora?
Nossa, é uma super responsabilidade. Gente, eu tenho 23 anos e 50 mil votos nas costas. Que bacana. Mas é uma responsabilidade que bacana. tão grande que se você pensar assim... Gente, desde que eu era pequena, eu via as baleinhas do Baleia, sabe? Isso marcava, né, Isso para vereadora? marcava. E assim, desde que eu era pequena, ele tá dentro da política. Tem um amplo eleitorado em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, quase foi presidente da Câmara. Eu tive mais voto que ele aqui em Ribeirão. Isso mostra a dimensão do trabalho que a gente conseguiu fazer aqui dentro da cidade. E do trabalho jovem também, né, vereadora? Que vem aí com tudo isso que você está falando, de trabalho, de eu sou do que vai mesmo, né? E família, vereadora, como é que é hoje a vereadora no âmbito familiar? Eu sou uma pessoa muito família, né? Eu sempre tô com os meus pais, moro com meu avô, mora eu, meu avô e meu tio em casa. E assim. E ter uma autoridade em casa, para você e com eles. Eu queria que você falasse um pouquinho esse lado aí. Ó, a dinâmica familiar muda um pouco, porque de vez em quando tô saindo de casa, meu avô fala, uai, você não vai nem levar seu colchão pra câmara? Parece que você não mora mais aqui. aí eu falo assim, não, de vez em quando eu dou uma de turista em casa, porque o trabalho é muito grande, mas isso faz parte. A única coisa, assim, que mudou muito na minha dinâmica familiar é também o medo, sabe? O medo de acontecer alguma coisa. Eu sofri ameaças de morte nos últimos anos. Olha só, que grave isso. E isso muda muita coisa, né? Tanto que assim. Lógico, cuidado é redobrado, né, vereadora? Se a minha mãe me ligar agora, eu atendo, entendeu? Porque se sua filha tem ameaça de morte, assim, você atende na hora sua mãe. Claro. São coisas tão complexas que isso veio assim, teve no e-mail institucional, teve através de telefone. Você sofreu várias agressões, né, Várias. vereadora, ao longo do seu mandato. Nós podemos mensurar algumas aqui. A vereadora está falando de atentado, a vereadora está falando de informações no e-mail que a vereadora sofreu, em represálias também que a vereadora teve. Como é que você tira isso, vereadora? Que exemplo você dá? E você sai fortalecida, pode ter certeza, viu? E que exemplo você dá para a nossa comunidade? Eu sou uma pessoa muito tranquila, mesmo. E uma das coisas que eu me orgulho muito é que, apesar de tudo, posso não estar inteira, mas eu estou íntegra. Nunca abri mão de nenhum dos meus valores e dos meus ideais. Os princípios são os seus. Os meus princípios são os mesmos. E eu fiz tudo conforme eu queria fazer desde o dia em que eu entrei aqui na casa. Tudo que eu tinha me proposto e tudo que eu propus para a população também. Então, quando estava acontecendo uma das perseguições, da vez que me processaram porque eu tinha estendido uma faixa Lula na cidade, e aí entraram com um processo pedindo que eu fosse proibido de me manifestar, entraram com processo civil para isso. Um completo absurdo, uma manifestação que durou 1 hora, das 6 às 7 da manhã, estendi uma faixa. E que não estava fazendo nada contrário de que pelo menos a sua ideologia, a sua forma de pensar e expressando ali. Aí eu cheguei em casa depois de ter recebido a notificação judicial desse processo e minha mãe estava em casa, estava ela e meu avô vendo TV em casa, eles ligam o jornal, ficam um tempão. Minha mãe olhou para mim e falou assim, Duda, por que você tá triste? Eu contei para ela falou assim, Duda, vou te falar um negócio, eu dei meu voto para você, eu confiei a você o meu voto e eu confiei porque eu sabia que você nunca ia baixar a cabeça. Se você olhar para trás, você olha todas as decisões que você tomou, todos os votos que você teve dentro da Câmara, cada vez que você subiu no púlpito, cada fiscalização que você fez em escola, em unidade de saúde, você se arrepende de alguma coisa? Eu falei assim, eu não me arrependo de nada. Ela falou, então pronto. Então é isso. Se um dia esse mandato tiver que acabar porque você fez o certo, então você continuou fazendo o certo e tá tudo bem. Isso acontece, é do mundo, o errado não é você, o errado são os outros. E que bacana ter esse calor humano, esse carinho. E olha, vou falar uma coisa para você, né? A inteligência da sua mãe de entender a sua fragilidade neste momento e te reerguer, né? Peraí, vamos levantar a cabeça, estou aqui com você. Não tem preço maior do que esse, né, Duda? Cara, mãe é mãe, né? Eu até me emociono aqui, viu? Não tem nem como falar outra coisa. Minha família sempre me apoiou muito. Minha irmã, meus pais, meu avô. Que bacana. E eu, assim, tenho muita sorte de ter eles do meu lado, sabe? Que bacana, parabéns. Agora vamos falar da equipe. A equipe sua de trabalho, eu sei que você é muito ativa, então a equipe tem que ser ativa também. Como é que é aí esse trabalho de vocês em equipe? Nossa senhora, a gente fica todo mundo na mesma sala para o trabalho fluir mais rápido, né?
mas a gente está sempre pra rua fazendo coisa, conversando com gente. O volume de trabalho é muito grande, mas tem uma galera junto comigo que é muito ponta firme. E essa sua simplicidade que você está passando aqui, é a mesma que está na galera junto com você? A mesma, a mesma. E a gente, assim, gente como a gente, entendeu? Que não é uma coisa aqui, uma coisa em casa, uma outra coisa em outro lugar. Eles são eles em todo lugar e eles são pessoas que eu confio muito. E também tem um perfil muito parecido com o meu, né? São muito novos, a maior parte é mulher, a maior parte é LGBT dentro do meu gabinete. Quer dizer, você trouxe aquilo que é a sua ideologia, que é o teu espaço, e abrindo para eles também, que é mais gostoso isso, né? E é diferente também para quem está sendo atendido, né? Você fala, poxa, você chega aqui esse na Câmara acolhimento é Municipal. gostoso, né? Não é? A média de idade do meu gabinete agora tá 24 anos e meio. É o mais jovem da nossa Câmara, né? É o gabinete é o mais gabinete jovem. mais jovem, né? Tanto que legal. quando teve aquela mudança do ensino superior completo, imagina, eu fiquei desesperado, porque eu não queria trocar por nada, né? São pessoas que estão comigo há muito tempo. E a gente tá junto não porque eu decidi contratar eles depois, é porque eu milito com eles há Há anos, né? Há um trabalho todo aí, né? A gente já trabalha junto há muito tempo. E quando teve uma mudança que fazia, explicando, né, para quem está em casa, fazia com que os assessores agora só possam ser contratados se eles têm ensino superior completo, eu fiquei muito preocupada, mas por sorte, outros gabinetes também tiveram esse problema, mas os vereadores tiveram sensibilidade para a gente colocar uma disposição transitória que permitisse com que quem já estava contratado continue aqui. Ah, bacana. Quer dizer, favorecendo aí pelo menos toda a equipe, né? Pelo menos até eles se formarem, porque são pessoas que estão em formação. Estão já no já caminho. estão na universidade. Vereadora, nosso tempo já acabou, olha que pena. Ah, meu Deus, muito rápido. Primeiro, parabenizar a sua equipe, a você em especial, a todos esses quase 50 mil votos, né? A gente também agradece. A nossa equipe também, colocando à sua disposição sempre. E que você venha mais vezes trazendo essas inovações, esses projetos e mais uma vez parabenizando aí o seu mandato. Imagina, eu agradeço demais. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui ajudando esse programa a ser realidade mesmo, assim. Sempre fui muito bem-vinda aqui dentro da TV Câmara. Sempre que precisarem, estou à disposição às ordens. Nós também. Tá E bom? a gente vai ficando por aqui com mais um ponto de encontro. Espero vocês a semana que vem. Até lá.